O que motiva você hoje? Eu quero saber. O que está te motivando? Tem coisas que me motivam. Meus filhos me motivam. Meus projetos me motivam, meus sonhos, meus planos, que hoje eu tenho, graças a Deus. Porque até um tempo da minha vida eu não tinha projetos. E eu vejo que as pessoas que não têm projetos, que não sonham, elas não estão vivendo, elas estão sobrevivendo. Eu percebo claramente isso. Quando eu não tinha projetos para minha vida, eu não tinha planos de crescimento, e olha que ainda está faltando planos em algumas áreas da minha vida, mas em outras eu já estou conseguindo administrar isso, eu estou curtindo essa vibe, sabe? Estou curtindo o processo real. E quando a gente tem planos, projetos, quando a gente quer ressignificar alguma coisa, que a gente quer mudar, que a gente quer sair daquele lugar que a gente está indo para um outro, é muito legal, porque a gente está vivendo de verdade, porque a gente está conseguindo transformar aquilo de uma maneira, sabe? A gente está conseguindo ressignificar, a gente está vivendo, a gente não está parando, não está parado. Então, o que você está fazendo hoje, sabe? Quais os teus planos e projetos hoje? Se você não tem, como eu já não tive há um tempo atrás, que eu achava que não tinha mais nada para viver, para fazer, porque já tinha perdido tudo, entenda, às vezes a gente perde para ganhar lá na frente. Às vezes é necessário a gente passar aquele vale, que é o vale da sombra da morte, onde eu já passei e muitos eu acredito que tenham passado, e cada um tem a sua dor. Cada um vai ter o seu processo de dor, e nenhum é maior ou melhor do que o outro, cada um está no seu processo. Se você está passando pelo teu deserto, que é o que eu falava muito, tinha muitos vídeos atrás, no TikTok também, porque eu deletei muitos vídeos no TikTok, eu tava vivendo o processo e tava falando sobre ele, e a minha cara era horrível, porque eu ficava acabada, assim, sabe? Eu tava vivendo aquela dor, sabe? Eu tava na falta da minha vida, coisas que eu perdi, e eu tava falando sobre aquilo, eu tava mostrando que eu tava vivendo aquilo e que eu ia sair daquilo, não sabia como, mas eu ia sair. E hoje eu já posso falar que eu saí daquilo, eu não estou mais naquele lugar, e eu tenho, como as pessoas falam que eu odeio essa frase, mas eu vou falar aqui, eu tenho lugar de fala para poder falar disso, porque eu vivi aquilo, eu passei por aquilo, e graças a Deus que passou. E depois que passa, né, que a palavra de Deus também diz que, né, o choro dura uma noite, mas a alegria vem pelo amanhã. E eu fiquei quase um ano inteiro falando com Deus sobre isso. Senhor, o meu choro está vindo todas as noites e não chega alegria pelo amanhã. O que está acontecendo? E eu ficava contestando, sabe? Falando com Deus isso, mas eu entendi que vinha sim, a alegria vinha pelo amanhã sim. Eu estava tão imersa naqueles problemas que eu não via. Mas só em eu ter filhos com saúde, só em eu ter o que comer, o que vestir, aonde dormir, não me faltar nada, eu sentir a presença de Deus ali comigo, isso é a alegria do amanhã. É no dia a dia, sabe? É no pouquinho de cada vez do dia a dia. E Deus está ali com a gente. A gente precisa entender quais são os nossos traumas e o que a gente vai fazer com eles. Existem traumas que vão nos destruir. Eles vêm para isso. Mas a gente pode ressignificar e falar assim, caraca, ó, eu saí dessa. Eu não sei nem como, mas eu saí dessa. Ou então, não, eu saí dessa e com louvor com Deus. Ou então permanecer nos traumas. E não sair de lá nunca mais e morrer naquilo. E ficar remoendo, chorando e falando para todo mundo. E aquele Eu prefiro ser uma pessoa mais leve. Eu não quero viver aquilo. Eu prefiro falar que eu passei por aquilo e saí e foi incrível, porque eu tive experiências incríveis. E realmente, gente, eu tive experiências com Deus naquele momento de dor que eu acho que eu nunca mais vou ter. Eu vou ter outras experiências, aquelas, sabe, de coisas assim extraordinárias mesmo acontecerem. De pessoas me pararem na rua e falar comigo assim de uma maneira profunda e falar assim, olha, Deus mandou te dizer isso. Isso vai acontecer na tua vida, tu tá passando por isso hoje, mas isso vai passar. Coisas assim, muito loucas, sabe? Porque eu sei que é Deus. Então, assim, a alegria vem pelo amanhecer, sim. O choro dura noites e noites e noites, mas a alegria vem sempre se renovando pelo amanhecer. A gente só tem que saber o que a gente vai fazer com isso. E precisa entender também isso, né? Mas o que você tá fazendo hoje? Quais são os teus planos? Volte a sonhar, sabe? Volte a programar, a entender que você pode, que você é capaz. Eu tô fazendo pequenas mudanças na minha vida, pequenas mesmo, sabe? Mas eu sei que daqui a alguns anos eu vou ver o resultado dessas pequenas mudanças,
que hoje eu comecei a fazer. Hoje não, esse mês eu comecei a fazer. E é muito legal isso, porque a gente sente que a gente tá vivendo, tá produzindo, tá fazendo, que alguma coisa tá acontecendo. E ao mesmo tempo eu agradeço muito a Deus pela oportunidade que eu tenho hoje, que a minha vida mudou completamente. Mas hoje eu agradeço a Deus por essa oportunidade, porque eu vejo flores por onde eu passo. Eu tenho uma tatuagem no braço que é uma menina de mãos assim fechadas, como se estivesse orando, e os olhos dela não aparecem os olhos, são flores. E eu sempre falo, quando as pessoas me perguntam o que significa, né, que cada tatuagem nossa tem um significado, eu falo, essa menina sou eu, que eu vejo flores por onde eu passo. Tô sempre em oração e sempre vendo flores por onde eu passo, e é literalmente isso. Mesmo no meio do caos, do deserto, do calvário, dos desafios, do vale da sombra da morte, que eu passei também, uma pessoa que tem uma depressão profunda, ela passa literalmente pelo vale da sombra da morte. E quando a gente consegue ver flores no meio desse turbilhão e sair disso, é porque realmente Deus existe, sabe? Não tem como eu achar que não. Eu não sou tão forte a esse ponto de conseguir fazer tudo sozinha. E nem quero também, sabe? Mas se você não tem projetos, se você não tem planos, crie planos hoje para que você possa viver. Nem que seja uma viagem de 1 hora para algum bairrozinho próximo ao teu. Nem que seja iniciando por um restaurante que você sente vontade de ir e tu acha mega caro e às vezes nem é tanto. Mas assim, o que você hoje quer? Quais são os seus planos hoje? Quais são os seus objetivos hoje, sabe? Para que você se sinta vivo de verdade. Para que você sinta que você está conseguindo. Que você é demais. Que você é muito bom. Que você não está sozinho. Que as coisas vão fluir e vão crescer na sua vida. O que você pode fazer hoje? Eu sei o que eu estou fazendo, sabe? Eu estou me reeducando financeiramente. Eu estou me recolocando em algumas situações, alguns lugares. Eu estou aprendendo a dizer não como eu nunca disse na minha vida. Eu nunca disse tanto não na minha vida como eu tenho falado esse ano. Porque eu iniciei o ano falando que o ano de 2026 ia ser o meu ano e ia ser o teu ano. Lembra? Quem segue aqui o canal sabe. E realmente. E falar não é a gente se escolher, né? Melhor do que... Muitas vezes a gente fala sim, mas não é sim pra gente, é sim para o outro. Quando a gente fala não para o outro, a gente tá falando sim pra gente. E isso é libertador. E depois que eu aprendi isso, eu já vou querendo falar não. Eu já chego assim, oi, fala, não quero, mas fala, o que é? Aí quando a pessoa fala, ah, não, pode até ser. Eu já tô assim, eu já tô naquela do não. Porque eu quero me aceitar e me amar primeiro, sabe? Eu já quero saber onde eu tô, com quem eu tô. Eu já quero saber como funciona esse ambiente para ver se vale a pena eu estar nesse ambiente. Se esse ambiente vale a pena para mim. Eu tô me colocando no meu pedestal, sabe? Há um tempo atrás eu pedi a Deus que eu tivesse uma pessoa que me colocasse no pedestal da vida dele. Hoje não, hoje eu vejo que eu tenho que ser o meu pedestal e as coisas vão vir naturalmente. Naturalmente. Então hoje se coloque no seu pedestal da sua vida. Entenda que você é o criador da sua realidade, sim. Entenda que todas as coisas cooperam para o teu bem, sim. Que não é só um mantra, é a palavra de Deus também. E que é muito bom viver, sabe? Mesmo com vários, por exemplo, olha, você tá incrível, não tem problema nenhum. Não, tenho vários. Essa madrugada mesmo, tive vários problemas e questões. Hoje não acordei bem, mas eu sei que tudo coopera para o meu bem, então não tem como eu ficar nessa inércia. Não tem como eu ficar mal. Porque vai mudar. Porque tudo está cooperando para o meu bem. Mesmo que o redor esteja pegando fogo, tá tudo, mesmo nesse fogo cruzado, tá tudo cooperando pro meu bem. Eu tô com essa tosse assim porque eu tô com muita azia. Quando eu fico um pouco nervosa, que é o que eu tô por causa do meu 3D, eu fico com azia, sabe? Algumas coisas começam a acontecer. Eu fico com a garganta ruim, às vezes minha voz some, às vezes dá azia, mas eu já sei o processo e é tão bom a gente se conhecer, porque a gente se conhecendo, a gente já vai resolvendo os BOs, né? A gente já vai botando tudo em ordem. E que hoje a gente venha viver o sobrenatural, sabe? Que hoje a gente venha entender que a gente está no pedestal da nossa vida, que somos os diretores da nossa história, que somos os governantes da nossa vida e que nós nos governamos e que tudo está cooperando para o nosso bem. Eu tô gravando esse vídeo agora e daqui a pouco eu vou para a oração, que é uma oração que eu vou toda segunda e que essa oração me abastece, sabe? Então, assim, o que te motiva? É ler a palavra de Deus, ler o livro mágico, que é a Bíblia, é ir numa oração,
é ir na religião que você se sente bem, é fazer uma meditação, é ficar em silêncio. O que vai te gerar energia para você colapsar suas ondas, sabe? Sai um pouco desse automático da vida, que tem que ter, que tem que ter, que tem que fazer, que tem que... Para um pouco e pensa em você, para que as demais coisas venham a ser acrescentadas na tua vida, porque serão. Porque é Bíblia isso também. Então, assim, que Deus hoje venha encher teu coração de uma maneira, venha falar contigo de uma maneira, venha encher você do Espírito Santo dele de uma maneira que você venha ver tudo com muita clareza, que você venha entender que você pode estar no teu vale, sabe? Passando pela tua escuridão, mas que isso já está passando, porque coisas grandes, isso tudo está sendo um aprendizado para coisas grandes acontecerem, sabe? Para coisas grandes fluírem na sua vida. E eu posso falar isso porque esse é o meu lugar de fala, porque eu passei por isso. As coisas não são sempre iguais, as coisas vão mudar, as coisas vão acontecer. Isso é muito bom. Isso demonstra que a gente está vivo de verdade, que a gente está fazendo acontecer de verdade, sabe? E que você veja isso acontecer de verdade na sua vida. Que você veja essas mudanças e transformações e que você venha viver isso e falar assim, caramba, eu estou conseguindo, eu estou fazendo, eu estou reescrevendo a minha história. Eu estou vivendo novo. Eu estou atraindo as coisas que eu quero. Eu estou usando a lei da atração ao meu favor. Eu estou usando a fé ao meu favor. E que você venha viver isso. E as coisas vão se encaixando, as pessoas vão chegando, as situações vão acontecendo, as oportunidades vão aparecendo e as coisas vão chegando. E que hoje a gente venha viver isso real, sabe? Isso é o que eu desejo pra gente real. Que você tenha um dia incrível, que tenha um dia assim maravilhoso, um dia de respostas, um dia de aprendizado, um dia de lágrimas e choro, pode ser, mas que você venha secá-las, porque a gente tem na palavra de Deus também que tem um anjo do Senhor colhendo todas as nossas lágrimas. Olha que coisa linda, porque nós não somos só físicos, nós somos espirituais também, e que tudo venha cooperar para que a gente possa colapsar ondas, viver maravilhas. E troca comigo, me diz aí o que você está passando, como é que está sendo a tua história, porque eu tô gostando muito dessa troca de vocês, dessa conversa que a gente tem, que eu quero aprender também, sabe? Não é só eu falando, é uma troca, né? Isso que eu acho legal do canal, essa troca. E que a gente venha viver o sobrenatural hoje, amanhã não, hoje. Beijo.